Uma pequena garota chamada Nicola aproveitava sua vida humilde e pacata em uma pequena ilha pacífica. Mas certo dia, ela e as pessoas da vila são atacadas por dragões enormes. E a garota acaba sendo salva por Haga, um dos buscadores do rei, que seria a organização secreta composta pela elite. E ao descobrir isto, a pequena, que nunca se sentiu entediada com sua vida pacífica, decide sair em viagem para conhecer o mundo fora do vilarejo. Mas Nicola acaba descobrindo da pior forma o segredo obscuro de seu mundo. E para continuar essa exploração, é só deixar a sua inscrição e não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito a continuar com os vídeos. Mas agora, bora pro anime. Em uma ilha pacífica, uma pequena garota chamada Nicola ajudava as pessoas da vila, enquanto pensava que todos os dias de sua vida eram igualmente tranquilos, o que ela gostava. Mas naquele dia, uma horda de dragões surgiu nas planícies, deixando todos desesperados, já que esses monstros viviam nas profundezas das montanhas. E Nicola tenta acalmá-los ao dizer que esses monstros eram considerados pacíficos, mas apenas o caminhar dos dragões trazia destruição. E Nicola acaba ficando tão apavorada que não consegue se mover, e quando ela finalmente arruma coragem, uma mão segura sua perna e pede que ela não se mova, porque este lugar era seguro, e a menina decide confiar nele, apesar de sua mão trêmula. E após a passagem do dragão, o homem sai da moita, deixando a menina assustada com suas roupas estranhas. E o homem começa a vomitar, já que não se dava bem com as vibrações causadas pelos monstros. E em seguida, ele leva a menina até sua tenda, onde faz um curativo em sua perna, já que a segurou muito forte. Nicola o agradece e pergunta seu nome, e o homem se apresenta como Haga, um nome incomum segundo a garota, que pergunta o que ele fazia naquele lugar, e Haga responde que queria observar um dragão de perto, e os tremores voltam a acontecer. Então Haga e Nicola correm em direção a ele, e Haga começa a notar o comportamento incomum do monstro, que ficou preso e não conseguia seguir adiante, o que ele nunca tinha visto antes, fazendo Nicola questionar se seu trabalho seria investigar o comportamento dos monstros. E ele responde que não era bem isso, já que investigava tudo que acontecia neste mundo, deixando a menina pensativa. Então mais tarde, Nicola volta para a pousada, que ficava na pequena aldeia do reino de Bailey, o menor e mais pacífico dos reinos, onde um homem dizia que aquele cara que salvou Nicola poderia ser um dos buscadores do rei, que seria uma força de investigação secreta enviada pelo rei, que eram os responsáveis pelas pesquisas do reino. Afinal, muitas coisas estranhas têm acontecido ultimamente, assim como esse ataque dos dragões, e diziam que essa tropa era formada pela elite, fazendo a pequena pensar que Haga realmente estava pesquisando algo, mas não parecia com alguém da elite. E em seguida, ela vai ajudar na cozinha, onde continua pensando sobre a elite secreta dos buscadores e admite que seu coração ainda estava acelerado. Afinal, ficou com medo do dragão que a atacou, tornando este dia diferente de todos os outros que já tinha vivido. E seus pensamentos são interrompidos pela voz de uma elfa, cantando sobre a jornada de um aventureiro que salvou o mundo, deixando a menina curiosa sobre o mundo fora do vilarejo. Mas enquanto isso, Haga criava algumas flechas e depois começa o seu relatório, enquanto ainda tinha tempo, e anota que observou estes dragões cerca de 10 vezes, e apenas desta vez eles agiram de forma estranha, o que não pareceu ser um problema crítico, mas seria melhor ele relatar. E ao fundo, Nicola o observava, e Haga coloca o papel em cima de uma pedra que carregava, e ao dizer enviar, uma luz surge, deixando a menina impressionada ao pensar que aquilo seria magia. Então com certeza ele seria alguém especial, e Haga acaba se assustando ao notar a presença da garota, que pede desculpas e diz que queria agradecê-lo por mais cedo, então trouxe algo para ele comer, e ela continua falando que ele parecia forte, mas não agia como tal. E Haga responde que na verdade não era forte, e Nicola pergunta se ele seria um aventureiro, e ele diz ser algo parecido. Então ela decide perguntar se ele seria um dos buscadores do rei, o que Haga confirma, deixando Nicola tão empolgada que ela começa a fazer diversas perguntas, e uma delas seria se ele tinha alguém com ele, e o homem acaba ficando triste ao responder que estava sozinho, fazendo Nicola se questionar se falou algo de errado. E com
com o entardecer, a menina volta a perguntar se ele poderia contar a ela sobre o resto do mundo, afinal, ela e as pessoas da aldeia nunca conheceram um mundo exterior e admite que esse lugar era pacífico e muito bom de se viver, e apesar dela quase ter sido eliminada, ele conseguiu salvá-la, o que foi muito emocionante. Mas um rugido os interrompe e Haga começa a ficar nervoso ao perceber que se esqueceu do tempo e diz à garota que um dragão enorme estava indo atacar a aldeia, então ela devia retornar para levar todos até um lugar seguro. E assim ela começa a correr enquanto Haga pensava que desta vez não poderia deixá-la ser eliminada. E o dragão inicia seu ataque enquanto Nicola levava todos da vila para um lugar seguro, e ela percebe que seu dia diferente ainda não tinha acabado. E do alto de uma montanha todos se perguntavam se o dragão realmente iria atacar, e acabam sendo surpreendidos pelo dragão de forma duvidosa e notam que alguém tinha ficado na aldeia. E Nicola reconhece o Sr. Haga, confirmando a suspeita dos moradores sobre ele ser um buscador, mas alguém cogita a ideia dele ter trazido aquele dragão, o que Nicola não acreditava, afinal ele tentou salvá-la. E além disso, aqueles barris mostravam que ele já estava se preparando para essa luta, apesar dela não saber se ele realmente podia vencê-lo sozinho. E Haga faz o primeiro disparo de seu arco, que deixa até mesmo o dragão sem entender esse ataque fraco. E em seguida Haga joga um barril próximo do dragão, causando uma explosão, e surpreende a todos enquanto Haga voltava a disparar as flechas que acompanhavam as explosões, deixando Haga aliviado por ele ter entrado em seu padrão. E Nicola descobre seu plano, já que a explosão fazia o monstro recuar, e enquanto ele estava atordoado, Haga atirava as flechas contra ele, o que todos achavam uma maneira sem graça de lutar. Mas Nicola o defende, afinal ele estava lutando sozinho para proteger todos, e pensa que essa poderia não ser uma forma magnífica de se lutar, e mesmo ele sendo diferente dos heróis das histórias, ela acreditava nele. E esse duelo se prolonga até a noite, deixando Haga aflito ao notar que os barris estavam muito longe e o dragão estava se aproximando aos poucos, e se pergunta se aquela criatura seria imortal, e devia saber que isso jamais funcionaria. Mas Haga acaba sendo surpreendido por Nicola e os outros moradores da vila, que decidem ajudá-lo, e com muito esforço todos entram em combate e protegem a aldeia juntos, trazendo a derrota do monstro. E enquanto todos comemoravam, Nicola corria para abraçar Haga, e emocionada ela admite que estava feliz por ele estar bem. E Haga começa a checar a garota e nota que ela também estava bem, e Nicola questiona se combater essas coisas também era trabalho de um buscador, o que Haga confirma. Então ela admite que quando o viu lutando contra aquele dragão sozinho, ela percebeu que se estivesse satisfeita com a vida cotidiana e tranquila que levava, ela jamais seria capaz de lidar com os problemas caso algo aconteça, e por isso queria ter força para revidar, e pede que ele a aceite como sua aprendiz, a levando junto em sua viagem. Mas ela acaba sendo surpreendida quando Haga diz que não poderia, e como pensou, aquilo não tinha funcionado, deixando a menina confusa, enquanto uma fumaça saía de seu corpo para em seguida ela e os outros moradores da vila entrarem em combustão, fazendo a menina se perguntar o que estava acontecendo, e Haga pede desculpas por não ter conseguido ajudá-la, e enquanto chorava ele dizia que esse evento tinha um resultado fixo, e mesmo trapaceando e vencendo o dragão, a história garantia que a aldeia ainda seja exterminada, e seu trabalho era garantir que a aldeia fosse arrasada, sem se importar com o que aconteça, já que na verdade um buscador era apenas uma configuração dentro do jogo, e seu trabalho verdadeiro era verificar se haviam bugs no jogo para reportá-los, afinal era um depurador. E apesar de ter abandonado a missão várias vezes, ele sempre viu a pequena ser eliminada de várias formas diferentes, e diante as suas cinzas ele promete que esta seria a última vez. E ao retornar para a tenda, Haga se lembra de quando ele e seus companheiros entraram no jogo AAA Kingseeker Online como VR absoluto, onde um de seus companheiros avisa que usariam aquelas pedras para fazer os relatórios, e o uso do modo de depuração era proibido
proibido, mas depois de um tempo, todos pareciam atormentados, já que acabaram perdendo a noção de tempo após descobrirem que não conseguiam retornar para o seu antigo mundo, e Haga admite que era um covarde e um seguidor de regras, então era o único que ainda estava seguro, e mesmo tendo passado um ano no jogo, ele continuava fazendo seu trabalho preenchendo os relatórios de bugs, na esperança de que isso o faria retornar para o seu mundo algum dia. E ao começar um novo relatório, ele acaba escutando algo e se pergunta se seria algum evento que era impossível. Então poderia ser seus companheiros, mas Haga acaba sendo surpreendido ao ver Nicola com um olhar vazio diante dele, o que deixa Haga confuso, afinal ela tinha sido queimada por completo. E quando ela desmaia, ele a segura e fica aflito ao pensar que Nicola poderia ser um bug. Haga se lembra de já ter visto a aldeia em chamas várias vezes e se pergunta se repetiu a missão tantas vezes que acabou perdendo a cabeça. E como Nicola não deveria estar ali, ele decide adicionar em seu relatório, mesmo relutante, mas Nicola acaba acordando e assusta Haga. Então no dia seguinte os dois preparam suas coisas para partirem, enquanto Nicola estava empolgado em viajar como sua aprendiz, e Haga decide perguntar se as pessoas da vila ficariam bem sem ela, que responde que acreditava que sim e decidiu vir mesmo com eles aconselhando que ela desista, já que sonhava em viajar com um buscador, fazendo Haga se perguntar se esse seria sua história de fundo, enquanto Nicola sonhava em lutar contra monstros lendários e ir em busca de tesouros misteriosos, o que era bem diferente do trabalho de Haga, mas mesmo assim eles seguem viagem até o castelo de Bailey, mas iriam conferir as cidades e aldeias do caminho, e a primeira cidade seria a de Adam, e avisa Nicola para ter cuidado, já que esse mundo era cheio de bugs, ou melhor, fenômenos estranhos. E ao chegarem na cidade, Nicola fica impressionada com seu tamanho e diz que Haga não precisava se preocupar com a pousada, afinal ela era muito boa em negociar o valor, mas a menina fica confusa ao vê-lo batendo a cara e se esfregando no muro da cidade, e ele explica que esse era o trabalho de depuração, e ao encontrar paredes assim, você deveria se perguntar se existiam lacunas, o que não pode ser notado apenas pela aparência, então tudo devia ser conferido para anotarem caso algo estranho aconteça. Confesso que até me fez lembrar Skyrim, cara, com aquele bug de entrar embaixo do muro e pegar todo o baú do ferreiro. Mas continuando, Haga aconselha que Nicola também tente, já que precisava aprender esse método simples, e começa a se esfregar na parede, assim como a garota. Mas o entardecer chega e os dois finalmente se encontram no portão de entrada, após uma volta completa, e exausta, Nicola pergunta se já iriam para a hospedaria, mas Haga responde que apenas uma volta não era suficiente para dizer que foi conferido e agora deveriam repetir pulando e pressionando de diferentes ângulos, e depois iriam conferir as duas torres do portão, deixando a menina exausta após concluírem a meta. E Haga fica preocupado com Nicola, que começa a rir enquanto dizia que se lembrou do que fizeram e aquilo acabou sendo muito estranho, já que os dois se esfregaram na parede até ficarem completamente sujos, o que Haga concorda enquanto se lembrava que há muito tempo não conversava com alguém sobre o trabalho e talvez ainda não precise relatar sobre ela. E Nicola pergunta sobre os companheiros dele, já que tinha dito que estava sozinho, e Haga responde que depois de analisarem essa cidade, ele iria falar com eles. Mas um aventureiro e um homem de armadura questionam o que eles faziam fora da cidade, fazendo Haga se perguntar se aquilo seria um evento, e o homem diz que Nicola era muito bonita, fazendo a pequena correr até Haga, que se apresenta como um buscador que trabalhava em nome do sábio imperador de Bailey, e pergunta quem eles seriam e se tinham algum problema. E o aventureiro se aproxima de Haga e diz que fazia sentido e que fez um ótimo trabalho na depuração, mas como presente de boas-vindas, ele o apunhala, deixando Nicola apavorada enquanto o aventureiro dava risada. E Haga nota que ele também possuía uma pedra de depuração, então também devia ser um depurador, mas agora precisava sair dali, e com um soco ele ativa o barril, criando uma cortina de fumaça, e começa a correr com Nicola, enquanto o aventureiro entrava em sua tenda, onde nota que ele ainda estava levando o trabalho a sério, o que era uma perca de tempo, então seria melhor eles irem atrás dos dois, que se esconderam em uma torre, que Haga deixou trancada, e avisa Nicola que quando houver
problemas, você devia ser rápido e se afastar do local para analisar a situação com calma, mas a menina estava desesperada com seu ferimento e até tenta ajudá-lo de forma errada, mas Haga explica que não tinha problema e começa a tomar várias poções que o recuperam por completo. E Nicola pergunta se aquelas pessoas eram seus amigos, o que ele nega, apesar de estarem trabalhando no mesmo ramo e com certeza eles deviam estar o seguindo, então seria melhor ficarem ali escondidos por alguns dias ou meses. Mas ele é surpreendido pelo aventureiro que atravessa a parede, o deixando furioso por ele ter usado o modo de depuração que apenas devia ser usado em casos de emergência. Afinal, tinham que testar tudo nas mesmas condições dos usuários, já que esse seria o fundamento da depuração, e além disso, existiam bugs que surgiam apenas no modo de depuração, fazendo o aventureiro dar risada ao mandá-lo se acalmar, e diz que já entendeu que ele era um cara sério, mas nesse momento eles estavam em uma situação de emergência, afinal não podiam deixar esse mundo e como depuradores, eles deviam ajudar uns aos outros e o convida a se juntar a eles e se apresenta como Sakai, seu companheiro Sumida, da empresa Asobing, e Haga também se apresenta e diz ser da empresa Nishima Tech, fazendo Sakai se lembrar que eles já trabalharam juntos anteriormente na depuração de um jogo e pergunta quem seria a garotinha que se apresenta como Nicola, da aldeia Luísa, fazendo Sakai admitir que isso era incrível, afinal ela era um NPC e parece que Haga também tem se divertido e ficou aliviado por isso. E aliás, eles estavam em um grupo com o presidente da empresa e explica que ainda existiam muitas coisas que ainda não sabiam sobre o modo de depuração, então procuravam outros depuradores para trocarem informações e levavam a vida testando coisas diferentes juntos. E Haga pergunta o motivo deles não estarem depurando seriamente e Sekai responde que já fazia quase um ano que estavam presos no jogo, então era mais fácil perguntar o motivo de continuar trabalhando tão a sério. E Haga responde que se testarem tudo e reportarem até o final do jogo, talvez eles possam sair, e Sumida responde que há algum tempo eles encontraram alguns caras que disseram a mesma coisa e continuaram seguindo a história, o que Sakai considerava idiota. Afinal, eles até pareciam um grupo religioso e aconselha que Haga pense direito, já que não tinham mais a responsabilidade de continuar com a depuração, e questiona se tinha algo esperando do lado de fora, ou se ele vivia por achar que tinha sonhos e objetivos, levando uma vida superficial que era o mesmo de ter um fim lento, e por esse motivo eles perceberam que a vida nesse mundo era melhor, e se deixar seu orgulho de lado, ele poderia se divertir, assim como seu presidente, que estava tentando ver quantos NPCs podia empalar na torre do castelo, e ele estava viciado em experiências para testar a resistência dos vampiros, e quanto assumido, ele dormia em uma cama de NPC sem roupa, mas Haga recusa sua oferta e responde que iria continuar trabalhando sozinho, o que não foi uma surpresa para Sumida, afinal o seu companheiro já chegou o apunhalando para se divertir, e como não gostava de coisas irritantes, ele decide atacar Haga, que consegue desviar de seu golpe e novamente criar uma cortina de fumaça, fazendo Sakai admitir que ele era bom nisso, apesar de parecer um tanque, e Sumida responde que não seria um problema, afinal ele se recusava a usar o modo de depuração, então poderiam capturá-lo facilmente, e isso seria um ótimo passatempo, já que a caça a depuradores tem sido escassa. E Nicola avisa que eles não estavam o seguindo, mas Haga explica que os dois tinham muitas vantagens, graças àquela placa de pedra que permitia que eles ignorem objetos sólidos, além de poder deixá-los invencíveis. Então Nicola sugere que eles tentem tomar a placa deles, o que Haga admite ser uma ótima ideia, e Sumida volta a atacá-los enquanto dizia que ele era realmente rápido e este mundo era realmente incrível, já que podia atacar várias vezes sem sentir nenhuma dor. E Haga e Nicola entram em uma torre, fazendo Sumida chamá-lo de idiota por
correr para um beco sem saída e novamente usa seu avanço alfa, mas nota que os dois se separaram, o que não seria um problema, afinal o cooldown de sua habilidade era 0, então apenas precisava bater na parede para capturar a garota, mas ele acaba atravessando a parede da torre. Haga diz que esse era o motivo de ter dito que precisavam levar o trabalho a sério, fazendo Sumida perceber que estava sem sua placa, e assim ele cai no vazio enquanto Sakai os observava e reconhece que aquilo era muito perigoso, já que ninguém sabia o que acontece nas áreas que não são renderizadas, e talvez ele esteja caindo para sempre em um abismo do vazio, e decide enviar um relatório ao presidente, já que seria perigoso continuar perseguindo os dois. Enquanto Nicola perguntava se todos os buscadores eram assustadores dessa forma, e Haga responde que seria melhor ficarem escondidos essa noite, e caso nada aconteça, eles partiriam pro altar do advento, onde um velho amigo estava. No dia seguinte, Haga e Nicola se escondem em moitas e vão se arrastando rumo ao altar do advento, já que Sakai poderia estar atrás deles, mas Nicola comenta que finalmente começou a entender que o trabalho dos depuradores seria encontrar os lugares que pareciam incompletos e utilizavam aqueles dispositivos chamados placas de depuração para fazerem o trabalho, o que também concedia alguns poderes estranhos que alguns usavam pro mal, mas o que ela não sabia seria o motivo de Haga não usar esses poderes, o que ele promete responder quando chegarem no altar do advento, onde seus companheiros estavam. Mas enquanto isso, um homem provava conservas criadas por NPCs e Sakai vai até ele, que pergunta se ele e Sumida se divertiram muito na noite anterior, já que voltou muito tarde, o que Sakai nega ao contar sobre o depurador que estava levando o trabalho muito a sério, fazendo seu chefe dar risada, e ele diz que acabou se descuidando e deixou ele fugir, fazendo o chefe questionar se teria que falar com ele pessoalmente, o que Sakai nega e admite que estava preocupado com Sumida, mas seu chefe responde que não precisava se preocupar, já que seria muito perigoso procurá-lo fora da área do jogo, deixando o garoto aliviado, e seu chefe o convida para jogarem dardos de NPC, que tentam sair de fininho, mas o homem agarra um deles e o atira contra o alvo, destroçando o NPC, e Sakai também joga um deles, enquanto o chefe dizia que tinha um pressentimento que esse Haga se tornaria um problema, e apesar de ter a oportunidade de capturá-lo quando chegasse ao castelo, ele iria lidar com ele rápido antes que se torne um problema ainda maior. E após 3 dias se arrastando, Haga e Nicola finalmente chegam no altar do advento, onde Nicola fica impressionada com as ruínas, e Haga avisa que seus companheiros estavam no subsolo, então Nicola vai até as escadas, mas Haga manda ela esperar e atira uma flecha contra a entrada, eliminando um Goblin, e ele diz que esse seria o padrão C, deixando Nicola impressionada, mas finalmente eles descem as escadas e Haga explica que esse lugar era muito perigoso, então ela devia ficar perto dele, e com muita facilidade ele desvia das armadilhas e elimina os monstros, fazendo Nicola pensar que ele era incrível por prever aquelas armadilhas e monstros, e realmente era um buscador de elite, mas na verdade Haga tinha memorizado todos os 5 padrões de inimigos desse lugar, já que visitava com frequência, e aconselha que Nicola não encoste nas paredes, porque poderia ativar alguma armadilha, mas uma moeda de ouro chama a atenção da menina, que decide pegá-la e encontrar ainda mais moedas, e enquanto Haga se afastava, ela pensava que tinha que pegar essas moedas para que ele a elogie bastante, e enquanto isso Haga avisava sobre alguns monstros conhecidos como Coin Boys, que usam moedas como isca e colocam os aventureiros para dormirem, o que acaba acontecendo com a garota, e quando Haga olha para trás, ele nota que ela tinha sumido, e um tempo depois a menina acorda em um altar com os monstros a usando como oferenda, e fica desesperada ao ver uma mão gigante que tenta atacá-la, mas Haga começa a batalha contra a mão e consegue cortá-la, pra em seguida finalizá-la, e fica feliz por Nicola ter conseguido sair bem desse evento, que era iniciado se esses monstros te pegarem, e ele começa a jogá-los no líquido que os derrete, assim como a grande mão, e Nicola o abraça, e começa a pedir
pedir desculpas por ter causado problemas depois de ter ficado cega pela ganância, deixando Haga desesperado enquanto dizia que estava tudo bem. E a menina admite que esse lugar era mais assustador do que tinha pensado, mas agora eles poderiam ir até seus companheiros que estavam nessa masmorra. Mas Haga responde que eles já tinham os encontrado e estavam embaixo dela, deixando a menina assustada ao ver um corpo sendo engolido pela terra. Então Haga explica que esse seria Kuro, o seu companheiro que ficou preso na geometria enquanto se teleportava, e por algum motivo estranho ele estava afundando lentamente, e sua outra companheira estava diante deles e se chamava Namiko, mas como ela estava com a invencibilidade ativada, quando caiu naquela armadilha de eliminação instantânea, ela acabou entrando em um loop infinito de reviver e desviver, e apesar dele ter tentado de tudo, com todos os itens por quase um ano para salvá-los, nada tinha funcionado. E conta sobre o passado, quando seu amigo Jin os avisou que era proibido usar o modo de depuração, afinal era necessário jogar nas mesmas condições que o usuário, caso contrário isso não faria sentido. E naquela época eles eram uma equipe de 5 pessoas, que se divertiam muito trabalhando e não tinham nenhum problema, mas tudo mudou quando Jin os disse que não era possível sair do jogo, o que deixou todos aflitos, e mesmo enviando os relatórios sobre o bug, nada acontecia e nem mesmo o código de emergência estava funcionando. Então, a partir daquele dia, todos exceto ele e Jin começaram a usar o modo de depuração para fazer o que quiserem, e esse acabou sendo o resultado. E além desses dois, o seu amigo Suzuki desapareceu no céu e nunca mais retornou, e esse seria o motivo dele ter prometido nunca usar o modo de depuração, fazendo Nicola entender o motivo dele ser tão cuidadoso, e decide perguntar sobre Jin, e Haga responde que ele o disse que iria tentar terminar o jogo, já que talvez seja a única forma deles saírem, e o pediu para continuar tentando resgatar seus companheiros. E Haga pergunta se Nicola se lembrava daqueles outros dois que comentaram sobre um grupo de pessoas que passou por Adam tentando terminar o jogo, o que ela confirma, e Haga responde que achava que poderia ser Jin, que estava viajando com um novo grupo, e após quase um ano tentando salvar seus companheiros, ele decidiu avançar no jogo e diz aos seus amigos que iria fazer as missões da história, então ficaria fora por um tempo, mas promete voltar para salvá-los, e chama Nicola para partirem, mas a garota começa a procurar algo no corpo de Haga, que fica envergonhado e é surpreendido ao notar que ela estava segurando as duas placas de depuração, e Nicola, que estava com o corpo brilhante, diz que essas eram de Haga e do outro sumida, e levita até um pilar, deixando Haga preocupado. Afinal, ali não era seguro, e se perguntam o motivo dela ter pego as placas, além de como uma NPC aldeã como ela ser capaz de pular dessa forma, e Nicola, que estava com um olhar diferente, o manda preparar algo, já que ela estava com fome. E assim ele começa a cozinhar e pergunta se estava tudo bem ela comer tanto, e Nicola responde que esse corpo tinha pouca resistência, então ele devia cuidar muito disto, e não podia esquecer de a dar comida ou deixá-la dormir. E Haga pergunta se era possível que ela não seja Nicola, e a menina se apresenta como Tesla, uma meta IA, que pegou esse corpo de NPC emprestado, deixando Haga confuso. Então ela começa a explicar que nesse jogo existiam 3 tipos principais de IAs, onde a primeira seria uma IA de personagem definida para cada NPC, e a segunda seria de navegação, que lida com os dados ambientais, e por fim existia ela, que seria a Meta IA, que faz a integração de todo o jogo, e apenas assumiu esse NPC por ser o único próximo dele. Mas se não gostou, ela poderia escolher outra aparência de NPC, deixando Haga aflito, afinal preferia Nicola, e acaba percebendo que na verdade essa Meta IA foi quem reviveu a garota no primeiro dia, e ela diz que os detalhes não importavam, mas queria que ele eliminasse aqueles depuradores idiotas do jogo, já que estavam usando o modo de depuração para brincar em vez de fazer seu trabalho, e se não os interromperem, a depuração nunca estaria concluída e o jogo nunca terminaria.
eliminaria. Então Haga pergunta o que ela queria dizer com eliminá-los. E Tesla explica que o método era simples e começa a comer a placa de depuração de sumida, deixando Haga desesperado, enquanto ela dizia que dessa forma tomavam os privilégios de depuradores dos tolos, e devolve a placa de Haga para que ele continue eliminando esses depuradores idiotas. E ele pergunta o motivo de ter sido escolhido. Afinal, ela, como meta IA, poderia lidar com isso facilmente, mas Tesla responde que não tinha autorização para interferir diretamente com os jogadores. E além disso, ele era o único nessa área que estava realmente fazendo seu trabalho de depuração com seriedade e o pede para trabalhar duro. E em seguida, ela devolve o corpo para Nicola, que volta sem entender o motivo de estarem do lado de fora e até começa a passar mal do estômago, o que não surpreende Haga. Mas dessa forma, eles seguem viagem e Nicola nota que ele parecia estar triste, enquanto Haga pensava que teria que eliminar os depuradores com frequência, o que era demais para ele, mas Nicola nota que tinham uma aldeia perto deles, então poderiam comprar mantimentos. Afinal, comeram a maior parte na noite anterior, fazendo Haga pensar que, na verdade, ela quem comeu tudo, mas ele nota que essa aldeia não estava no mapa e se pergunta se ninguém tinha descoberto ainda. Mas ele e Nicola são surpreendidos por um soldado completamente bugado que os manda se identificarem, senão iriam se arrepender, enquanto em uma casa na aldeia alguém escrevia algo. O soldado bugado chama os aldeões e Nicola fica curiosa sobre o motivo deles estarem naquela pose, então Haga explica que isso era um bug onde as pessoas da aldeia ficavam em pose padrão dos modelos 3D em T, e a partir dela era adicionadas animações, mas como eles estavam sem animações, eles ficavam flutuando dessa forma, então deveriam começar fazendo uma lista de todos os moradores que estavam nessa situação, e se apresenta como os buscadores oficiais que estavam conduzindo uma investigação, deixando todos aliviados. Enquanto Haga pensava que ainda tinham muitas coisas que não entendia, mas isso não mudava o seu trabalho, que continuaria fazendo de forma cautelosa. Mas Haga e Nicola começam um relatório de todos os NPCs bugados e um deles encontra um cartaz de procurado com a foto dos dois, e naquela noite Haga enviou o relatório para a equipe de desenvolvimento e agora deviam aguardar o aviso de correção para conferir se foi realmente resolvido. Então no dia seguinte eles checam os moradores que estavam andando normalmente, afinal o trabalho dos depuradores incluía conferir as correções. E enquanto isso, Amano entregava outro escrito para Lu e avisa que estava indo para a cidade comprar mais papel e iria aproveitar para procurar um remédio para as pernas da garota. E ao chegar na cidade, ele começa a andar na pose T, mas fica aflito ao perceber que a pose foi corrigida. E Nicola nota que ele ainda estava andando em T, fazendo Amano se questionar se eles estavam com aqueles caras. E quando Haga tenta falar com ele, Amano invoca uma magia que desaparece, fazendo Nicola perguntar se ele tinha usado a pedra depuradora, mas Haga nega e explica que era uma magia de invisibilidade e começa a pensar sobre a mudança dele, que estava em pose T, mas começou a agir normalmente. E Nicola responde que talvez seja coisa de sua raça, já que algumas tinham comportamentos diferentes e como suas pegadas permaneciam no lugar, eles decidiram segui-lo e acabam chegando em uma casa, mas ao entrar, Lu questiona quem eles seriam e Haga pede desculpas por ter entrado de repente e explica que apenas estava procurando um aventureiro que tinha entrado ali, e com um olhar furioso Lu responde que era muito rude entrar de uma vez na casa de alguém e os manda embora. Mas Haga se pergunta se aqueles papéis ao lado da garota seriam formulários de bugs, e ao pegá-los ele fica surpreso por serem mangás e pergunta quem entregou aquilo pra ela. Mas Amano lança uma faca contra ele e o manda ficar parado, senão acabaria com a garota, e manda dizer ao chefe que não iria incomodá-los, então deveria deixá-lo em paz, e questiona se entregar sua pedra de depuração não foi o suficiente, deixando Haga surpreso por ele ser um depurador. E Amano questiona quem ele seria e manda ele parar de se aproximar, e Haga diz que não era inimigo e mostra sua pedra depuradora, e se ele estivesse preocupado poderia tirá-la dele, mas Lu repreende
surpreende todos. Afinal, não era pra fazer essa confusão em sua casa. E depois da confusão, eles começam a conversar e Amano admite que deve ter sido difícil catalogar todos aqueles aldeões. E fala sobre Sakai e Sumida, que eram seus antigos colegas de trabalho. E pelo que ele tinha dito, a equipe Asobing não tinha mudado nada. E continuava fazendo aquelas coisas horríveis, mas depois de ficar cansado de tudo aquilo, ele decidiu ir embora. E Haga questiona se ele era um artista de mangá profissional, o que ele nega. E Lu responde que ele fazia os mangás por causa dela, que não conseguia sair de casa facilmente. Então ele criava essas histórias maravilhosas pra ela, fazendo Haga perguntar se ela seria um NPC, e Amano confirma e explica que ela fazia parte da missão secundária Me Conte uma História e tinha a capacidade de avaliar as histórias, o que era impressionante. Mas Amano questiona se ele já tinha visto o suficiente e se entendeu que ele tinha decidido ficar nesse lugar para desenhar seus mangás, ele devia ir embora. Mas Haga responde que estava esperando que ele pudesse ajudá-lo a continuar depurando e admite que estava feliz por ele não ser um bug estranho, fazendo Amano perceber que ele levava o trabalho muito a sério e talvez seja o único que ainda esteja o fazendo. Mas o choro de Nicola interrompe os dois e a menina diz que não sabia que essas histórias podiam ser tão comoventes e implora que Amano a deixe ler mais histórias, deixando Haga surpreso por ela conseguir ler mangás, e diz que também queria ler, fazendo Lu dar risada ao ver Amano envergonhado, mas ele acaba cedendo e diz que depois de lerem eles deveriam ir embora, e os leva até onde criava seus mangás. Mas enquanto isso, um rastro de destruição se alastrava pela floresta e um NPC comerciante acabou sendo esmagado. E voltamos pra Haga, que pergunta quanto tempo ele estava na aldeia, e Amano responde que fazia 6 meses que saiu do castelo por não gostar do que todos estavam fazendo, e como podiam vir atrás dele, ele decidiu se esconder em algum lugar e encontrou essa aldeia bugada, o que significava que ninguém tinha encontrado, então decidiu ficar em uma casa que parecia abandonada. Mas foi nesse momento que ele conheceu Lu e percebeu que ela era a única que não estava bugada, mas a menina o pediu para contar uma de suas histórias, gerando uma missão secundária, enquanto ela dizia que não podia andar por causa de suas pernas e gostaria que ele compartilhasse uma de suas histórias pelo mundo com ela. Então Amano mostrou seus mangás, apesar de imaginar que isso não iria adiantar, mas a menina o disse que nunca tinha lido algo tão incrível e a partir desse dia ele começou a morar junto com ela e em troca de deixá-lo ficar ali, ele arrumou a sua casa decentemente e continuou escrevendo os mangás, fazendo Haga admitir que talvez eles sejam iguais e mantinham quem eram nesse mundo, se dedicando ao trabalho, o que ele nega, afinal só gostava de mangás. E pergunta se Haga conhecia algum remédio que podia curar as pernas de Lu, mas ele nega, o que Amano compreende e admite que queria curar as pernas da menina, para que ela pudesse ir aonde desejasse, e Nicola continua empolgada com os mangás. Mas um estrondo chama a atenção deles e a casa acaba sendo pisoteada por um dragão, onde Sakai estava montado com um chefe que pergunta se essa era a casa que o comerciante tinha dito que eles estavam. Mas os três ainda estavam vivos e Amano entra em desespero ao lembrar que Lu estava no andar de cima, mas Haga avisa que seria melhor eles fazerem silêncio e o líder decide ir embora. Afinal, já pegou o jeito de controlar os dragões e Sakai manda os NPCs se divertirem, reconstruindo tudo, e Haga reconhece sua voz. E como não tinha saída, eles tiveram que ficar ali até os tremores passarem. E Amano começa a lembrar do dia em que percebeu que estava melhorando nos desenhos e pensou que poderia se tornar um profissional. E Lu ficou ansiosa para descobrir como os personagens iriam sair daquela. E Amano admitiu que ela era a primeira pessoa que gostava tanto de suas histórias, o que fazia ele ficar motivado a continuar desenhando. E ao abraçá-lo, ela admite que isso era maravilhoso. E Amano diz que queria viver com ela para sempre, desenhando seus mangás para que ela possa ler. E a menina responde que também queria continuar sendo a primeira a ler seus mangás para sempre. E assim que eles saem da casa destruída, Amano se depara com Lu soterrada e Haga começa a tirar as tábuas de cima dela. Enquanto Amano diz
dizia que iria fazer uma poção para ela se sentir melhor, mas Haga fica em choque ao tirar uma das tábuas. E a menina diz que estava imaginando várias coisas para a próxima parte da história. E estranhamente, as suas pernas estavam muito leves e nada pesadas, então talvez elas tenham se curado. Mas em choque, Amano olha para o corpo da menina partido ao meio, enquanto ela dizia que com isso ela finalmente poderia sair com ele. Mas Lu encontra seu fim, deixando Amano desesperado. Ele implora que Haga o ajude com algumas poções e diz que fez tudo aquilo por ela, e Haga diz que nenhuma poção iria adiantar. E começa a pensar que os NPCs desse mundo não eram diferentes de pessoas normais. E eliminar um NPC deveria criar uma punição, colocando a pessoa em uma lista de procurados. Mas talvez eles tenham usado o modo de depuração para desativar isso, que estava mais horripilante do que o jogo devia ser. E quando se pergunta o que deveria fazer, Tesla questiona se agora ele entendia o motivo desses depuradores terem que ser removidos. Afinal, isso era o que acontecia quando eles eram deixados por conta própria. E Haga pergunta se ela poderia ressuscitar a menina, mas Tesla manda ele não fazer perguntas ridículas, afinal cada NPC desse mundo era único e o ciclo da vida funcionava assim como no mundo real. E enfurecido, Amano diz que iria eliminar todos eles. Com a perca de Lu, Amano entrou em estado de fúria e até mordeu Haga, que tentou pedir que ele tenha calma, já que se forem tentar eliminar aqueles caras sem um plano, eles apenas iriam falhar. E após o enterro, Haga se perguntou para onde iriam caso os depuradores fossem eliminados e chamou Amano para partirem. Mas antes, Nicola entregou o colar que Lu usava, deixando ele emocionado ao lembrar que tinha dado isso para ela. E depois de 3 dias, eles decidiram partir e Amano pede desculpas pela demora, mas agora poderiam seguir o rastro em direção ao castelo de Bailey. E fica indignado com o disfarce de moita dos dois, já que levaria vários dias para chegarem usando aquilo. E Haga responde que era por cautela, mas Amano diz que não era necessário, afinal sua raça enxergava bem, além de conseguir ver no escuro. E começa a andar indignado enquanto se perguntava se eles realmente poderiam ajudá-lo. E assim eles seguem viagem, e certo dia, enquanto acampavam, Amano perguntou qual seria o plano, mas Haga ainda não tinha decidido e pergunta quantos depuradores tinham no grupo, e Amano responde que seriam 9, contando com o chefe, mas todos eram idiotas, então não seriam um problema, e questiona se ele iria levar Nicola, o que Haga confirma, afinal a Meta e a Tesla falava com ele através da garota. E Amano lembra que ele comentou que ela tinha essa coisa dentro dela e pede que ele faça que ela apareça, já que poderiam ter mais opções de planos se soubessem o que ela podia fazer. E Haga responde que não era possível, já que não sabia como invocá-la. Mas assim que entrega a comida pra Nicola, Tesla surge e após vários testes de entrega a sopa, tira a sopa, ele descobre que Aya sempre aparecia quando a menina comia, e Tesla diz que eles poderiam fazer o que quisessem, já que apenas precisavam pegar a pedra de depuração deles para que ela coma. E Amano questiona se, como uma IA, ela não podia se teleportar e agarrá-las, mas Tesla responde que não podia interferir diretamente com os jogadores e nem agir fora das regras, então Amano questiona o que ela podia fazer, e a Tesla acaba sumindo, deixando ele indignado, porque significava que ela era totalmente inútil, e por isso Haga sugere que observem o castelo daquela torre para tentar entrar de modo furtivo, enquanto Nicola estava com dor de barriga. E para você também não ficar com dor de barriga, E no dia seguinte eles sobem a torre e notam que o grupo fez algumas modificações no castelo, e não poderiam simplesmente entrar pela porta da frente, já que derrubaram a ponte de acesso, e para piorar, estavam alimentando os monstros com os guardas
guardas, e Amano diz que provavelmente seriam os soldados que tentaram prendê-los, já que quando saiu eles estavam trabalhando em uma operação Elimine Todos os Cidadãos, criando uma montanha de NPCs e com certeza fizeram esse buraco para não lidar com os soldados que vieram prendê-los, o que era um problema, já que Haga planejou entrar no castelo deixando os guardas prendê-los, e como era uma emergência, Amano sugere que ele use o modo de depuração, o que Haga recusa e decide procurar algo útil na torre, e encontra um baú deixando Amano curioso, enquanto Haga dizia que com isso não seria necessário usar o modo de depuração, e começa a dar socos no baú deixando ele sem entender nada, e Haga pergunta quanto tempo durava o feitiço de invisibilidade de Amano, que responde que seriam 15 segundos, então Haga pede que ele use o feitiço da metade do caminho e agarra os dois, enquanto diziam que estavam prestes a voar direto pro portão do castelo, e após vários tremores o baú se abre e os arremessa no céu, deixando Nicola e Amano apavorados, enquanto Haga explicava que esse era um bug de mecanismo de física com baús do tesouro, e ao fixar o objeto indestrutível no chão e bater nele, ele acumulava energia na direção em que você bate, e graças a isso podiam usá-lo para dar um super salto, e manda Amano usar sua invisibilidade. Finalmente chegam no castelo sem serem notados, e graças a Haga os dois não foram feridos, fazendo Amano perceber o motivo dele carregar tantas poções, e em seguida eles vão até os guardas e se apresentam como os buscadores do rei, que estavam ali para falar com Vossa Majestade, e Amano comenta que essas revistas eram uma chatice, mas Haga explica que serviam para carregar o mapa do castelo, e conseguem entrar, mas Haga sente algo estranho, e os guardas o cercam e anunciam que o rei de Bailey ordenou que todos os buscadores fossem presos, pois sempre traziam desastres, e Amano nota que começaram a missão principal, o que seria útil, enquanto Nicola estava desesperada implorando para deixarem eles irem, e na cela Haga checa as missões e diz que apenas terminaria quando concluírem a fuga do castelo, mas Sakai estava empolgado pelos NPCs finalmente ter conseguido pegá-los, e se pergunta como faria picadinho deles, e ao se aproximar da cela ele se depara com um vampiro, e Haga diz a Amano que normalmente os jogadores compartilhavam o mesmo mundo aberto, mas ao iniciar a missão principal os grupos eram enviados para esferas diferentes, para não interferirem no progresso dos outros grupos, então nesse momento eles estavam isolados de todos, o que significava que eram os únicos na masmorra, deixando Amano empolgado para explorar e Haga para depurar, mas antes de decidir o que fariam, eles precisavam sair da cela, e enquanto Haga procurava algo, Nicola continuava desesperada, implorando para alguém tirá-la da cela, mas enquanto isso, dois depuradores comentavam que estavam cansados de bajular o chefe, que estava indignado por não conseguir ficar bêbado nesse mundo, e voltamos pro nosso grupo que conseguiu sair da cela, e Amano comenta que a próxima parte seria a mais difícil, e fica indignado por Haga e Nicola estarem depurando, e Haga diz que a próxima missão seria derrotar o chefe da guarda, e aquela devia ser a sala dele, onde iria acontecer a batalha, então deviam aproveitar para pegar coisas que ajudariam no combate, e enquanto eles investigavam, Nicola encontrava um brinquedo adulto e pergunta para que isso servia, deixando Haga e Amano em choque, e Amano pergunta se isso estava classificado como instrumento de tortura, mas com certeza não poderiam usar isso na versão japonesa, e Haga diz que devia ser coisa da versão adulta, então precisavam encontrar e fazer uma lista de tudo, e até tinha um baú muito pica naquela sala, se é que me entende, e Amano diz que isso não era um bug, e sim um problema de classificação de idade, então apenas precisavam descrever o que encontraram, e Haga continua aflito, porque não poderiam vender o jogo se sobrasse um deles, mas Amano responde que eles não iriam conseguir vender o jogo de nenhuma maneira, afinal iriam pro tribunal pelo que aconteceu com os depuradores, mas a chegada de um monstro no estilo Jason deixa Nicola apavorada, e eles notam que aquele monstrengo devia ser o chefe da guarda, e Haga diz que parecia que ele apenas tinha as falas de baixo calão em inglês, fazendo Amano admitir que ele era muito qualificado
dedicado para esse trabalho. E Haga fica indignado com essa masmorra cheia de bugs, mas de qualquer modo ele iria atrair e distrair o alvo enquanto Amano cuidava do dano, e pede que Nicola se afaste, iniciando a batalha contra a criatura de frases duvidosas. Haga nota que os ataques do chefe eram básicos e pede que Nicola comece a anotar sobre os brinquedos adultos e a fala do chefe que estava em inglês e repleto de insultos, e depois de um tempo eles o derrotam e Amano pergunta se os bugs que ele relatava eram corrigidos, o que Haga confirma, fazendo Amano questionar se não poderiam tentar entrar em contato com os desenvolvedores para fazerem logout. Haga responde que relatava isso todos os dias, mas continuava a mesma coisa, deixando Nicola curiosa sobre o que seria logout. E quando Haga começa a explicar, Amano muda o foco e diz que ela não iria entender, e para piorar, as meta-informações que forneciam para ela poderiam causar algum bug estranho, o que Haga concorda e nota que a missão tinha atualizado e agora deviam derrotar Kitra para fugirem do castelo. E com isso eles chegam em uma sala onde tinha um monstro acorrentado que era igual aos que estavam devorando os guardas, e Haga comenta que apenas precisavam derrotá-lo para finalizar a missão principal, e começa a explicar seu plano para derrotar a organização Asobing, que tinha o chefe no comando, então devia ser o primeiro a ter sua pedra depuradora roubada, e para isso eles precisavam chegar perto dele sem serem notados. Então podiam aproveitar o modo como o mundo aberto estava separado do mundo da missão para voltarem ao castelo sem derrotar o chefe e assim entrar nos aposentos do chefe, para em seguida usarem bombas relógio para explodirem e derrotarem o chefe, e assim eles iriam concluir a missão principal, fazendo eles voltarem ao mundo aberto na sala do chefe, onde aproveitariam para pegar sua pedra depuradora de forma discreta, mas Nicola acaba sendo arremessada até Amano por uma baforada da criatura e os dois caem no córrego de água, e Haga mergulha para salvá-los e nota que dessa forma eles iriam cair para fora do castelo, então usa sua força para arremessá-los de volta enquanto nadava contra a corrente até a borda, fazendo Amano questionar que tipo de treino ele fazia, mas graças a isso Haga consegue encontrar uma abertura no teto em cima da criatura, enquanto uma depuradora reclamava sobre o chefe com Sakai, que também estava cansado de suas mudanças de humor repentina. E voltamos para Haga, que coloca o monstro para dormir com uma mistura de ervas e começa a escalar a parede até a abertura, e Nicola decide perguntar se Amano nunca mais iria desenhar mangás, mas ele responde que voltaria em algum momento, deixando a menina feliz, mas Haga os interrompe e diz que encontrou um caminho. Então eles preparam as bombas relógios com uma vela, e Haga pede que Nicola segure a lamparina com uma vela que usariam de cronômetro para saber quando a bomba iria explodir. E após se esgueirarem pelos dutos, eles chegam em um depósito e Amano acaba esbarrando em um vaso e acaba quebrando vários deles, que fazem surgir vários monstros, deixando todos desesperados. Eles começam a correr das criaturas e esbarram em mais vasos que se quebram e mais criaturas surgem, e eles notam que na saída tinha um monstro que já devia estar lá, e Amano comenta que estragou tudo, já que aquele seria o único que precisavam derrotar, e mesmo lutando contra isso, mais e mais monstros viriam, o que seria um grande problema, fazendo Haga ter uma ideia. Então ele começa a quebrar diversos vasos, deixando Amano e Nicola apavorados ao questionarem se ele tinha enlouquecido, e com isso eles são cercados pelos monstros. E quando Amano achou que seria o seu fim, ele notou que tinha algo de errado e tudo estava se movendo de forma estranha, então talvez a taxa de quadros tenha caído, o famoso FPS, já que com o surgimento de vários monstros, isso atrasou as coisas e os deixou lentos o suficiente para perceberem os movimentos e evitá-los, e graças a isso eles conseguem fugir dos monstros por um pequeno buraco na parede, fazendo Nicola admitir que Haga era realmente incrível, e Amano diz que foi uma jogada muito ousada para um covarde como ele, e Haga diz que agora eles deviam se apressar. Enquanto isso, os depuradores diziam a Sakai que o chefe organizou uma reunião com todos que estavam cansados de tudo isso, e Sakai sugere que eles façam
façam a própria reunião, mas sem o chefe. E voltamos pro nosso grupo que chega na sala do trono e Amano pede que Haga use sua habilidade de ladrão para abrir a porta e admite que o equilíbrio do grupo deles era terrível, já que possuíam um ladrão, um xamã e uma simples aldeã, e não possuíam um atacante, tanque ou curador, deixando Nicola chateada com a parte de simples aldeã. E Haga pergunta quanta energia espiritual ele podia usar, e Amano responde que não treinou muito, então ainda era um iniciante, e fica indignado por Haga ser um ladrão, já que com esse corpo poderia ser um tanque, mas ele responde que essa classe tinha muitas habilidades úteis e Nicola questiona se poderia ficar mais forte, fazendo Amano pensar que entrou no assunto errado, então tenta mudar o foco, pedindo que Haga abra a porta rapidamente, e depois de abri-la ele diz que quando terminarem, eles iriam pra guild na próxima cidade, onde encontrariam uma nova classe de trabalho pra ela, deixando Nicola empolgada, e ao subir as escadas eles notam que ali não tinha nenhum NPC, então talvez fosse configurado para que ninguém entre durante a missão principal. E ao chegarem na porta do salão principal, que era o caminho pro quarto do chefe, eles se deparam com um monstro de armadura, e Haga questiona se Amano sabia de algo, mas ele responde que nunca tinham visto, e claro que Haga decide anotar para relatar mais tarde, mas no momento eles precisavam passar por ali, então Amano decide usar sua invisibilidade, e quando passam ao lado do cavaleiro, ele saca sua espada e aponta para eles, e Haga pede que Amano aplique um buff nele, já que teriam que lutar contra aquilo, então Amano invoca um escudo de vento que aguentaria um ataque, então Haga entrega uma poção para que ele possa usar o buff novamente, caso o efeito passe, e pega suas adagas para lutar contra o cavaleiro, que com um golpe o lança contra a parede, quebrando seu escudo, deixando Amano e Nicola desesperados com esse ataque poderoso, mas Haga pergunta a Amano se ele achava que se eles fossem eliminados teria respawn, já que esse pode ser o tipo de inimigo que leva mais de uma vida para dominar, deixando Amano em choque. Afinal, ninguém nunca tentou o respawn, já que esse jogo era tão realista que seria necessário ter nervos de aços para testá-lo, e o cavaleiro volta a atacá-lo, mas Amano coloca seu escudo de vento em Haga, que consegue segurar o golpe da criatura. Mas vamos até a reunião com o chefe, que diz que iriam sair dali e admite que já estava cansado, então iriam encontrar um modo de fazer logout, afinal já descobriram muito sobre como o jogo funcionava e até tinham o comando do console que os permitia gerar qualquer item que desejassem. E como já se divertiram bastante, eles precisavam procurar uma maneira de deslogarem, e como tinham muitas armas, itens e além do modo de invencibilidade, nada os ameaçava, o que deixava tudo muito chato, e pergunta o que eles achavam, e Sakai responde que na verdade eles conversaram um pouco e tiveram uma ótima ideia. Mas voltamos para a batalha de Haga, que estava levando a pior, enquanto Amano ficava aflito por já ter usado toda a poção e estar ficando sem magia, e Nicola avisa que a vela estava prestes a se apagar, e após receber outro golpe, Amano diz para ele usar a pedra depuradora, mas Haga se recusa e diz que precisavam recuar e bolar um novo plano, mas o cavaleiro acaba desaparecendo, deixando Haga sem entender o que estava acontecendo, e Amano diz que eles precisavam aproveitar para correr, e ao sair da sala, eles chegam na sala de reunião que ficava embaixo da sala do chefe, mas como estavam sem tempo, Haga sugere que se escondam no baú, e assim que a vela se apaga, os explosivos são acionados e o monstro é derrotado por uma grande explosão, fazendo eles concluírem a missão principal e retornarem ao mundo aberto, fazendo Haga se lembrar de todos os bugs do castelo. Mas Amano diz que estava ouvindo algo, e ao abrir o baú ele se depara com os depuradores, eliminando o chefe, e fica em choque ao se perguntar o que estava acontecendo. Vamos voltar a alguns momentos quando Sakai demonstrou sua insatisfação junto aos outros depuradores e foi o primeiro a golpear o chefe, deixando ele indignado enquanto os outros o atacavam. E no presente, Amano fica sem entender o que estava acontecendo, e após eliminá-lo, Sakai diz que eles decidiram ficar e se divertir, afinal essa era a vontade da maioria, e uma das depuradoras questiona se
que ele achava que o chefe poderia respawnar, mas Sakai achava difícil, afinal todos os depuradores eliminados desapareciam. Então se tiver sorte, ele pode ter feito logout, mas não tinha como confirmar isto, e Haga se lembra que, ao contrário dos NPCs, os players podiam renascer com magia, e se pergunta o que aconteceria com a mente dele se ficasse largado ali sem fazer logout. E com a saída dos depuradores, eles saem do baú e Haga aproveita para dar a pedra de depuração para Tesla, enquanto Amano estava enfurecido pela eliminação do chefe, porque pensou que eliminá-lo faria as coisas mudarem. Mas claro que Lu não voltaria, além de nada ter mudado. E para piorar, ele não se sentia melhor, mas Haga diz que ainda tinham os outros e precisavam pegar suas pedras de depuração, o que Amano não se importava. Afinal, fazer isso não mudaria nada, o que Tesla nega, já que enquanto esse mundo permanecer imperfeito, essas coisas terríveis continuariam acontecendo. Mas se consertarem as coisas, um dia o mundo mudaria para melhor. E com isso, Nicola retorna e Haga decide que seria melhor eles se retirarem para bolar um novo plano. Afinal, estavam sem poções, mas eles acabam sendo surpreendidos pela torre tremendo, já que os depuradores estavam brincando de jogo do equilíbrio para ver quem deixaria a torre do chefe cair, e com a queda, os depuradores se despedem do chefe, e claro que estavam apenas sendo irônicos, mas todos acabam sendo surpreendidos por Haga saindo dos escombros, e Sakai se lembra que ele era aquele depurador certinho. Uma garota reconhece Amano, enquanto Haga pensava que estavam em apuros, e com certeza todos iriam usar o modo de depuração sem hesitar. Então Amano começa sua magia de invisibilidade, mas Haga pede que ele não use, e começa a correr com ele e Nicola até a entrada do castelo. Afinal, esses trapaceiros iriam eliminá-los se tentassem enfrentá-los, e Sakai diz aos seus companheiros que aquele foi quem pegou Sumida, então deveriam eliminá-los. E com isso, uma garota invoca seu arco repleto de flechas, e com a ajuda da assistência de mira, ela atinge Haga com todas as flechas, mas o grandão continua correndo, deixando a menina curiosa sobre se ele estava usando o modo de depuração, o que Sakai nega. Então a menina vestida de princesa decide contribuir e o ataca com uma magia de fogo nível 8, mas Haga continua correndo, fazendo todos se perguntarem quanto HP ele tinha. Então Sumida tenta usar sua habilidade, mas também falha, e questiona se eles achavam que estariam salvos saindo do castelo, e um de seus companheiros usa sua velocidade para golpear Haga, que vai ao chão e pensa que esse seria seu fim, mas precisava atravessar aquele portão. Então Sakai surge diante dele junto aos seus companheiros usando o modo de depuração, e questiona o que ele faria, mas talvez se usasse o modo de depuração ele teria alguma chance de escapar, e uma menina sugere que deixem apenas Amano vivo, afinal era um ex-colega deles, fazendo Sakai lembrar que ela costumava pressioná-lo, mas ele também sempre odiou o chefe, e como gostava de trabalhos cheios de detalhes, ele poderia ser útil, o que todos concordam e perguntam se ele queria retornar, fazendo Amano perceber que se tivesse ficado no castelo ele não teria sofrido tanto, e questiona se realmente poderia voltar para eles, e a princesa responde que nesse caso ele devia ficar de joelhos e pedir desculpas por ter fugido, afinal fez algo ruim e de qualquer modo já estava acostumado a ficar de joelhos, e mesmo relutante, Amano se ajoelha, e Sakai crava uma faca em sua mão e diz que ele não possuía mais sua pedra de depuração, então devia estar preparado para servi-los para sempre, e a primeira coisa que fariam seriam descobrir se conseguiriam colocar 100 pessoas em cima de Amano, fazendo todos darem risada. Mas Amano invoca sua magia e diz que sempre odiou o senso de humor deles, e com sua rajada ele os joga pelo portão de entrada, o que nenhum dos depuradores achavam uma ameaça, e até dão risada dos guardas pirando porque não conseguiam fazer a revista de sempre, e Sakai admite que já estava cansado, então iria eliminá-los, mas ao colocarem o pé no chão da entrada do castelo, todos são paralisados, e Amano se lembra de Haga explicando que iria atraí-los pra frente do portão, e quando isso acontecer, ele devia usar a sua rajada
escada para empurrá-los para fora, já que usavam a inspeção para ganhar tempo e carregar o mapa, que era dividido pelo portão. Então, se os jogar para fora antes do mapa carregar, o jogo congelava para eles. E com todos congelados, Haga pega as pedras depuradoras e poções. E Amano admite que pensou que estavam perdidos e pergunta se Haga achava que eles estavam conscientes, mas Haga não sabia respondê-lo e apenas esperava que eles tenham feito logout, mas era possível que fiquem conscientes e congelados para sempre. Mas agora eles deviam voltar ao castelo, já que sem eles e o chefe, eles poderiam conferir o lugar. E Haga convida Amano para se juntar a eles na depuração, o que Amano não consegue responder. Afinal, não sabia se seria mais seguro ou mais perigoso ficar ao lado dos dois. E Nicola diz que ficaria feliz se ele ficasse junto com eles. E não sabia o que poderia ter acontecido se estivessem sem ele, deixando Amano sem jeito. E Haga comenta que no dia seguinte eles iriam pra guilda encontrar uma nova ocupação pra garota, que fica muito empolgada, principalmente com a parte de ficarem em uma hospedaria essa noite. Mas o clima agradável é quebrado ao se depararem com o chefe, que deixa todos surpresos, fazendo Amano questionar se então o jogo realmente permitia dar respawn, e o chefe explica que na verdade ele não deu respawn e tinha uma pedra de alma com ele, que protegia da eliminação e que ele mesmo tinha criado ao custo de vários itens raros, e seria o seu segredo pessoal, deixando Haga curioso sobre seu funcionamento. Mas o chefe responde que era como em seus boatos, deixando Amano furioso ao se lembrar de Lu e parte pra cima do chefe para eliminá-lo, mas o chefe o segura e diz que eles estavam depurando e jogando conforme avançavam, e admite que também planejava avançar na intenção de fazer logout, e parece que não tinha mais sua pedra de depuração, então deviam evitar essas brigas desnecessárias e juntar forças, o que Amano recusa, afinal ele eliminou a Lu, a garota da vila que ele esmagou, chamando a atenção do chefe, que nota que ela era um NPC, e Haga diz que ele não possuía mais uma pedra depuradora, então não poderia fazer nada de mal, e por isso deviam deixar ele de lado. Mas Amano continua tomado pelo ódio, e o chefe nota que Haga parecia um cara sério que realmente avançava sem um modo de depuração, e apesar de querer propor que se unam, ele sabia que não iria acontecer, e sussurra algo no ouvido de Amano, que fica em choque, e o chefe o joga de volta para Haga e se despede do grupo. Mas antes de ir embora, ele tira sarro de Sakai e os outros congelados. Então, em seguida, Haga e seus companheiros começam a checar o castelo e notam que tudo estava indo conforme a missão principal, incluindo a reconstrução do interior do castelo e do mapa ao redor. E com isso, eles poderiam descansar, enquanto Amano se lembrava do chefe sussurrando que existia uma maneira de trazer Lu de volta, e se quiser saber, deveriam fazer um acordo secreto. E olhando pro colar da menina, ele se pergunta o que aquele maldito queria. Amano diz que Haga tinha um parafuso solto por trabalhar demais, deixando ele todo bobo, mas Amano diz que não era um elogio, mas foi graças a seus exageros que conseguiram vencer, e o fez perceber que deveria ter subido alguns níveis, o que Haga concorda. Então Amano decide tomar um ar e recomenda que ele descanse, fazendo Haga pensar que ele tinha razão e talvez deva aproveitar para dormir mais cedo. E enquanto isso, Amano retornava pro castelo, onde desenterra sua pedra depuradora, que estava na torre do chefe, que diz que ele veio procurar assim como ele tinha dito. E Amano questiona se o que ele disse sobre ressuscitar um NPC era verdade, e o chefe confirma, mas em troca ele deveria usar sua pedra depuradora para ajudá-lo, o que Amano concorda e questiona como ele traria a Lu de volta à vida, e o chefe responde que seria através de um comando do console que apenas ele conhecia, mas antes deveriam ir até o túmulo do NPC. E Amano comenta que se ele estiver mentindo, iria usar o modo de invencibilidade para eliminá-lo, o que o chefe já esperava, e questiona se ele tinha certeza que queria fazer isso. Afinal, Haga não iria perdoá-lo por usar o modo de depuração, e Amano responde que Haga era apenas cauteloso, apesar de se sentir mal por estar fazendo isso. Então o chefe manda ele pegar os cavalos para partirem, e mesmo reclamando, Amano obedece. Enquanto o chefe se perguntava se Haga era realmente cauteloso,
ou se recusava a usar o modo de depuração por saber algo que o resto não sabia. E com isso, os dois seguem viagem. Nicola fica preocupada por não encontrar Amano e Haga se lembra que ele saiu à noite e disse algo como "você nem dorme pra trabalhar", e reconheceu que seu esforço era maior que o dele, e como não podia ficar pra trás, ele iria sair pra tomar um ar e treinar sua mente. Mas claro que nada disso aconteceu realmente. Mesmo assim, Haga diz que conhecendo Amano, ele devia estar treinando pra subir de nível secretamente, e enquanto ele fazia isso, eles deveriam encontrar uma ocupação pra Nicola, que fica empolgada. Então na cidade, Haga pergunta se ela queria ser uma guerreira, feiticeira ou caçadora, deixando a menina pensativa, mas ela responde que queria ser uma ladra, assim como ele. Então Haga a leva na guilde de ladrões, onde diz que queria encontrar o mestre da guilde para que a menina se junte a eles, mas o homem responde que não tinha jeito, e Haga impede que ele termine a frase e pede que Nicola o espere lá fora, enquanto o ladrão dizia que ela era uma simples aldeã, e uma vez aldeão, sempre aldeão, o que Haga já esperava. Afinal, NPCs não podiam escolher uma ocupação, e ao voltar até ela, ele nota ela escrevendo sobre as missões e se sente mal pela garota, que ao notá-lo pergunta toda empolgada se tinha que fazer um teste para entrar na guilde, mas Haga responde que disseram que ela precisava ter pelo menos 15 anos, deixando a menina decepcionada, afinal tinha 14. Então Haga diz que poderiam retornar no ano seguinte. Como a menina parecia triste, ele sugere que comprem seus equipamentos por enquanto, deixando Nicola empolgada. Mas enquanto isso, Amano levava o chefe no túmulo da garota, onde o chefe diz o código de comando, e ao colocar o nome de Lu, o comando é executado, e o chefe diz que o código deu certo, e o NPC deve estar no local de origem. Então Amano corre até a casa de Lu, que volta a ser como era antes, e ao entrar ele fica emocionado ao se deparar com a garota na cama, e aliviado ele diz que ela devia estar esperando pelo resto de seu mangá, e pergunta se ela iria ler como antes, e quando ia prometer que nunca mais iria deixá-la, ele é interrompido pela menina que questiona quem ele era pra estar invadindo a sua casa, e em choque Amano pergunta se ela tinha se esquecido, e mostra o colar que a deu e que ela gostava tanto, mas a menina o manda sair senão iria gritar, e em lágrimas Amano sai da casa, e o chefe diz que não sabia que as memórias eram resetadas, enquanto Amano pensava que desse jeito era melhor, afinal nada de bom iria acontecer se ela ficasse com ele nesse mundo imperfeito, e dá adeus a Lu. Mas voltamos pra Haga e Nicola, que tentava levantar uma espada, e o ferreiro diz que não fazia sentido dar uma espada para uma aldeã, e Haga pede que ele não diga nada, e recomenda que ela use adagas, mas até mesmo elas eram muito pesadas, e como Haga parecia ter dinheiro, o ferreiro mostra um crânio, que era uma arma especial, e diz pra ele testar, e pra isso ele apenas precisava colocar a mão dentro e segurar os olhos e nariz, e pra atirar apenas precisava puxar a mandíbula, e assim que Haga dispara, o ferreiro fica impressionado por nunca ter visto ninguém ter conseguido disparar desta forma, e explica que essa arma dependia do potencial de seu portador, então também podia ser usada para medir a força de alguém, fazendo Haga pensar que podia ser útil para monstros difíceis, mas decide deixar para a próxima, afinal era muito caro. E enquanto o vendedor tentava convencê-lo, Nicola se perguntava qual seria o nível do seu potencial, e ao disparar surge um raio poderoso que a lança contra Haga e destrói a parede da loja, deixando o vendedor indignado, e antes de apagar, Nicola pergunta se tinha tanto poder assim, deixando Haga pensativo, já que o poder da arma dependia do usuário, e Nicola era uma aldeã sem nível que disparou com potencial máximo, sem nenhum nível para limitá-la, e se pergunta se isso era um bug. E enquanto isso, o chefe pedia a pedra depuradora de Amano de volta, e ele o entrega e questiona o que tinha de errado com esse mundo, que era uma droga, e se não der um tempo, iria acabar ficando louco, deixando o chefe enfurecido ao dizer que ele não devia ficar falando que iria enlouquecer, ou sobre não poder ir para casa por não poder fazer logout. Enfurecido, ele toma uma poção e volta ao normal, então oferece outra pra Amano, já que ela aumentava sua resistência ao medo, fazendo Amano admitir que deve ter sido muito estressante manter aquele grupo de idiotas unidos, e o chefe diz que iria sair dessa vivo, afinal tinha uma esposa e um recém-nascido o esperando, mas o chefe acaba sendo partido ao meio, deixando Amano em choque ao se deparar com
o cavaleiro que encontraram no castelo, que diz que com certeza ele foi eliminado desta vez. E voltamos para a hospedaria, onde Haga se lembra de Nicola triste por não ter uma ocupação e decide não relatar o bug por enquanto, e ao olhar suas missões ele nota que poderia ir para qualquer país, avançando na história principal, mas ele acaba sendo surpreendido pela chegada de Amano junto ao cavaleiro e se prepara para o combate, mas Amano pede que ele tenha calma e o cavaleiro retira seu elmo, mostrando ser uma garota que admite que isso era muito quente e pede desculpas por assustá-los, mas não era sua inimiga, e se apresenta como Kagami da empresa Intermation. Haga fica sem acreditar que na verdade o Cavaleiro Negro era uma depuradora e Kagami Akira pede desculpas pelo que aconteceu no castelo, afinal não sabia se eles eram inimigos, já que acabou entrando no mesmo mundo de missão deles quando estava investigando e não sabia se aquilo foi intencional ou um bug, e quando retornou ao castelo ela acabou os encontrando e como não pareciam pessoas más, decidiu recuar, e enquanto voltava com Amano, ele disse o que Haga tem feito e reconhece que ele tem passado por muitas coisas, então começa a abraçá-lo chorando, assim como a Amano, e diz que eles fizeram um ótimo trabalho. Então Haga decide perguntar o que tinha trago ela até eles, então Akira decide falar sério e ela conta que já fazia um ano que não conseguiam sair do jogo, e no início ela ficou pra baixo, mas alguém a inspirou em aceitar esse mundo como era, vivendo sua vida normalmente. Então depuradores ruins que tornam a vida normal impossível eram seus inimigos, e nesse momento estava sozinha, apesar de ter alguns amigos, mas de qualquer modo ela ficou impressionada ao vê-lo se esforçando para ter uma vida certinha, e por isso queria viajar junto com eles, mesmo se negarem seu pedido, então também iria pegar um quarto. E Haga pergunta se estava tudo bem pra Mano, que concorda, afinal ela não parecia uma má pessoa, mas fica pensativo ao se lembrar dela cortando o chefe sem hesitar, e sugere que eles mantenham a Tesla em segredo, e além disso queria mostrar sua pedra depuradora que encontrou nos escombros do castelo e queria entregá-la pra Haga, que recusa, afinal confiava nele, e dessa forma poderiam relatar bugs mais rápido. Na manhã seguinte, Nicola fica empolgada por terem uma nova companheira, e Akira fica impressionada com o modo como Nicola comia, mas Haga sussurra pra Mano que a Tesla não disse nada sobre Akira, então talvez esteja analisando como as coisas seriam. Então depois da refeição ele conta sobre a próxima missão principal, onde poderiam ir para qualquer país, e como Akira passou por estar mal, ela se oferece para guiá-los, e Haga pede que ela não use o modo de depuração, o que ela já sabia e de qualquer modo apenas o usava contra depuradores malvados, afinal isso era muito perigoso, e até sugere que ele guarde sua pedra depuradora, mas Haga nega, e assim eles partem em viagem com Nicola pensando que era um aprendiz de bandido, mas na verdade era só um aldeão segurando um crânio, mas enfim. E depois de vários dias de caminhada, eles encontram pegadas de gigantes, e Akira explica que eles ficavam nas montanhas, então essa área devia ser segura, afinal eles não eram agressivos, mas Haga nota que também tinham pegadas de humano e se pergunta se aconteceu uma luta, mas eles voltam a andar, e à noite Haga começa a preparar a comida, mas Akira sugere que eles façam uma batalha culinária, e os dois começam a preparar as comidas, e Amano e Nicola ficam como jurados e acabam escolhendo a comida de Akira como a mais gostosa, já que Haga sempre preparava a mesma coisa, e até mesmo ele concorda que a comida era uma delícia. Mas algo chama a atenção de Akira e Amano, que se afastam do gigante que estava vindo de cima e caem em cima de Haga, e como algo estava vindo da floresta, eles se preparam para o combate. Dois gigantes começam a atacá-los, mas eles os ignoram e pegam o gigante caído para fugirem de medo, e da floresta sai um calvo forte que ataca Akira e Haga, que ficam impressionados com sua força, e o calvo pergunta se eles eram bandidos, então Haga se apresenta como os buscadores do rei, e o homem diz que também era um buscador e até mostra o papel como prova, deixando todos surpresos. Então Haga pergunta de que empresa ele seria, e o homem se apresenta como Geidle do assentamento Muravi, chamando a atenção de Amano e Akira, e Geidle conta que sua aldeia era frequentemente atacada por gigantes, então todos eram criados para lutar, e Haga se pergunta se ele seria um buscador NPC, o que Amano não achava estranho.
estranho. E Gately continua falando que há algum tempo ele era apenas um aldeão comum, mas certo dia, um buscador foi até sua aldeia e depois de fazerem amizade, ele também o tornou buscador. E ele se chamava Yamanaka e graças a isso ele conseguiu a força para lutar contra os gigantes. E Yamano sussurra para seus companheiros que talvez o depurador tenha usado a pedra de depuração para dar poder pro aldeão. Então isso não seria um bug. E Akira questiona se eles também não estavam incomodados com algo. E Yamano questiona se Yamanaka ainda estava na aldeia, o que Gately nega. Afinal, ele desapareceu depois de torná-lo buscador, e por isso Haga decide ir até a aldeia, ver o que estava acontecendo, deixando Gately empolgado. Então no dia seguinte, eles começam a caminhada e Gately arremessa o tronco pra longe, deixando todos preocupados com aquela força, mas eles finalmente chegam na vila, onde os moradores pareciam assustados com Gately, que os leva até os anciões, que permitem que eles descansem na vila. Mas Akira nota que eles não pareciam felizes em vê-los, além de todos estarem tensos, e Haga escuta um homem falando que se aquele homem estivesse ali, aquilo não teria acontecido, ou talvez fosse isso que ele queria desde o começo, mas não importava porque iriam resolver o problema naquela noite. Com todos dormindo, Haga decide checar, e Akira diz que também ouviu a conversa, então entrega um apito pra ele, que apenas os elfos escutavam, então devia usar caso tenha algum problema, e com isso Haga vai até a cabana dos anciões escondido, e escuta os guerreiros falando que não aguentavam mais, afinal proteger a aldeia sempre foi trabalho deles, e apesar do ancião não poder enxergar, ele queria mostrá-lo que Gately arrancou os braços e uma perna de seu irmão, apenas por começar uma briga com ele, então não poderiam resolver aquilo na conversa, já que ele se transformou em um monstro, fazendo Haga perceber o motivo de estarem tão tensos, e se perguntam o que Yamanaka fez com Gately. E quanto aos guerreiros, eles estavam decididos a eliminar o garoto que estava dormindo bêbado, fazendo Haga se perguntar o que devia fazer, mesmo isso não sendo uma missão secundária. Haga decide tentar acalmar os guerreiros, que questionam se ele seria aliado de Gately, mas Haga diz que eles entenderam errado, já que Gately estava falando que era um buscador, então apenas queria ajudar um companheiro de trabalho a resolver as coisas e queria entender o que tinha acontecido. Então o ancião começa a falar que encontraram Gately quando era apenas um bebê e o acolheram e criaram, mas ele não possuía sangue de guerreiro, então não conseguiu se tornar um, mas apesar disso ele trabalhou duro pela aldeia, até que certo dia, quando os guerreiros estavam fora da aldeia, eles foram atacados por gigantes, mas foram salvos por Yamanaka, e Gately se viu nele, que também veio de fora, e o buscador deu muita atenção pro garoto, e certo dia os dois desapareceram, mas na noite seguinte Gately retornou, mas estava tão diferente que pensaram que era um gigante, e Gately disse que Yamanaka sumiu depois de ter usado uma magia para torná-lo um guerreiro, e depois disso Gately vem caçando os gigantes, como se estivesse descontando neles os seus anos de frustrações, e se tornou tão forte que os guerreiros não podiam fazer nada, e alguns até foram eliminados após se envolverem em seus ataques, e quem tentou detê-lo foi derrotado, fazendo Haga perceber que Yamanaka deve ter usado um modo de depuração para torná-lo um guerreiro, causando toda essa confusão, e pede que eles deem um tempo para que ele tente resolver as coisas, deixando a inscrição para ajudar na nossa meta de 35 mil inscritos, e não esquece daquela mega moral com a sua curtida e compartilhamento, já que estamos chegando no final de mais uma temporada. Mas chega de conversa e bora pro anime. Haga retorna pra tenda e conta tudo aos seus companheiros, e Akira decide que seria melhor eliminá-lo, assim como a Yamanaka, gerando um debate com Haga e Nicola. Afinal, Akira queria resolver tudo eliminando as anomalias, e Haga queria encontrar e corrigir qualquer bug, enquanto Nicola se via em Gately. Mas Akira escuta algo e diz que já era tarde, afinal os guerreiros não quiseram esperar, e enquanto isso Gately chorava em meio aos corpos dos guerreiros, questionando o motivo de estarem tentando maltratá-lo, afinal se tornou um guerreiro assim como eles pelo bem de todos e para proteger a aldeia. E assim que Haga e seu grupo chegam, Akira decide eliminá-lo, mas Haga a impede, afinal precisavam descobrir o que causou
usou isso e além disso ele era tão grande que seria fácil de segui-lo. Enquanto isso, Gendry caminhava até uma cachoeira onde se lembra de ter encontrado Yamanaka, que pergunta se as pessoas da vila o trataram mal novamente, o que Gendry confirma, mas isso era sua própria culpa por não conseguir ser um guerreiro. E Yamanaka conta que também já sofreu bullying quando era pequeno, e Gendry diz que se fosse tão forte quanto ele, poderia revidar, mas Yamanaka responde que não era assim que funcionava, afinal os fortes tinham que proteger os outros, já que não podia pagar com a mesma moeda, fazendo Gendry prometer que quando se tornar forte, iria proteger os outros, e Yamanaka decide tentar algo, e começa a mexer nos status de Gendry, maximizando todos. Mas voltamos para a atualidade, onde Gendry encontra Yamanaka dentro da cachoeira e implora por sua ajuda, porque agora que era um guerreiro, todos o maltratavam ainda mais, e antes o trabalho duro podia ser difícil, mas pelo menos fazia parte da aldeia, que agora o tratavam como um monstro. E ao fundo, Haga e seu grupo entram na cachoeira, e Amano nota que a textura da parede não tinha sido definida, e Akira percebe que Yamanaka estava congelado, fazendo Amano questionar se isso foi causado pelo bug de textura, mas Haga percebe que ele ainda estava respirando, então não foi congelado, e talvez não esteja conseguindo controlar seu personagem. E Tesla toma conta do corpo de Nicola e vai até Gendry e começa a olhar para Yamanaka. Mas vamos voltar algumas horas com Yamanaka se perguntando quanto tempo estava trancado fora do próprio corpo e não devia ter usado o modo de câmera livre para tentar espiar Gendry, afinal era preciso se mover para sair desse modo, e para piorar não existia nada do lado de fora das paredes da caverna, e não tinha outra escolha a não ser esperar que outro depurador apareça. E voltamos para a atualidade, onde ele nota que Gendry não podia vê-lo e ouvi-lo, mas Tesla consegue e questiona se ele estava preso no modo câmera livre, e ninguém além dele podia usar sua pedra depuradora, deixando Yamanaka esperançoso, mas Tesla começa a comer sua pedra depuradora, deixando ele aflito, e Akira diz que eles teriam que contar sobre isso mais tarde, e Gendry pergunta se ela estava falando com Yamanaka, e Tesla explica que ele estava ali, mas não estava, deixando ele confuso, e Tesla continua falando que ele continuaria como estava, e não podia voltar ao que era, então devia desistir, deixando Gendry desesperado, ao pensar que ela estava falando dele e acaba acertando Nicola, deixando Haga furioso. Ele parte para cima de Gendry, que questiona se ele veio maltratá-lo e começa a atacá-lo, e Amano avisa que Nicola ainda estava viva, e Akira parte para cima de Gendry, mas sua espada não tem efeito contra ele, deixando Akira sem acreditar que não conseguiu cortá-lo, e Gendry joga ela para longe e volta a atacar Haga, que sabia que seria eliminado se atacasse de frente, e acaba tendo suas adagas quebradas. Então Akira volta a atacá-lo e o chama de monstrengo, mas Gendry responde que não era um monstro e acerta um soco em Akira, que perde sua espada e fica em estado crítico, com Gendry indo em sua direção, fazendo Amano se questionar como iriam enfrentá-lo. E para ganhar tempo, Haga sobe uma cortina de fumaça e Amano manda ele se abaixar e dispara com o crânio, ficando em choque com o poder daquela arma que atinge Gendry no peito, causando uma mega explosão, deixando Haga satisfeito por ter comprado aquilo, mas Gendry sai dos escombros e pergunta se era tão divertido assim maltratá-lo, fazendo Haga perceber que a única opção seria fugir, então começa a correr carregando Nicola e Akira, enquanto Gendry se perguntava o que Yamanaka tinha feito com ele, que não conseguia ser eliminado, fazendo Yamanaka pedir desculpas a Gendry, porque apenas queria ser legal e implora que alguém o ajude. E dessa forma encerramos o 10º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com essa curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!